ter vindo aqui. Como vai, vereadora? Eu vou bem, obrigada, Camila. Eu que agradeço. Hoje a gente vai bater um papo sobre um assunto muito importante. A gente estava vendo, inclusive, na entrada do seu gabinete, que é do combate à violência, ao assédio sexual contra as mulheres. A gente vai falar muito na questão da violência da mulher, na violência, não é só a violência doméstica, mas em todos os sentidos, né? No nosso trabalho, a violência política, a violência na questão estrutural, a questão patrimonial, a violência psicológica, que muitas mulheres sofrem algum tipo de violência, mas elas não sabem nem que estão sofrendo esse tipo de violência. E então, a CPI está aí para isso também, da qual CPI o colegiado tá que você é presidente, Eu né? já sou. É a terceira CPI dentro dos meus mandatos. Vereadora, a gente está conversando sobre a importância do papel da CPI, do trabalho, do foco principal da CPI de combate à violência e ao assédio sexual contra as mulheres. Sim. E essa é a sua terceira CPI aqui no Legislativo paulistano. O que você traz de diferente das experiências anteriores para essa CPI? Então, essa CPI, na verdade, a gente, além da violência, a gente colocou a questão do assédio. Também que hoje são assuntos que a gente fala muito, assuntos que hoje já existem leis, existem políticas sociais nesse sentido, tanto no município quanto no estado, que nós, dentro da CPI também, vamos avaliar isso. Porque o que é o não se cale? Porque tem mulheres que gostam, mulheres saem, elas gostam de às vezes ir a um bar, algum restaurante ou alguma casa de som, e tem caras que gostam de ficar molestando essas mulheres. E às vezes algum ato deles aflige muito as mulheres. E antes de ter esse negócio de vamos fazer um BO, vamos fazer isso, esses locais, eles têm que ter uma equipe de acolhimento. As pessoas que trabalham nessas casas de evento, enfim, onde você tem um número grande de pessoas, você tem que ter pessoas preparadas para atender a mulher nesse primeiro momento que houve essa agressão, esse assédio. Culpabilizá-la. Não culpá-la, entendeu? Tem que ter aquele abraço, aquela coisa. E para que isso aconteça, as pessoas que trabalham nesses recintos têm que ter equipes, ou pelo menos 2 pessoas preparadas, né? E tem programas de treinamentos para essas pessoas. Então, isso também será uma coisa que a gente vai avaliar. Por que essa terceira CPI? É o que eu sempre repito, nós estamos com a terceira melhor lei do mundo. Não tem mais políticas públicas que a gente crie mais leis para alguma coisa referente à questão da violência da mulher e a gente observa que nada muda. As mulheres continuam apanhando, as mulheres continuam sendo mortas. Há essa questão do feminicídio, que agora a gente pode, não é questão só do homicídio, que a gente não tinha ideia de quantas mulheres morriam, mas agora tem essas leis. E a gente observa que nada acontece, Camila. Alguma coisa está errada no meio do caminho. Eu penso que nós temos que endurecer um pouco, porque a nossa política e o nosso país, ele tem uma coisa de passar muito a mão na cabeça. Mas eu acho que isso não está resolvendo. Eu acho que as escolas têm que se preparar mais ainda na questão do assédio. E também agora nessa CPI surgiu algo que isso pode também mudar um pouco o foco. Todo mundo viu a questão dos trotes numa faculdade de medicina. No ambiente escolar. No ambiente educacional. É uma formação de acadêmicos. E a medicina, não estou dizendo que seja melhor, ela é uma profissão que você tem que saber ter acolhimento. Você tem que saber como cuidar das pessoas. E nessas filmagens, a gente observa que parece que tudo é normal aquilo. Elas não estão, as meninas principalmente, não estão nem se apercebendo que elas estão sendo violentadas. Não sabe nem a diferença do que é o assédio, não. Nem Ou sabe que está sendo assediada. Nem sabe. E uma outra coisa, que a gente está indo mais além.
A gente, no primeiro momento, achou de chamar as universidades, culpando e tal. Mas, na verdade, a gente observa que a gente tem que chamar primeiro aqui, que como a gente está chamando, vai chamar, os centros acadêmicos. Porque também, eu não sei, eu não vi ainda, mas diz que dentro desses centros tem hinos que falam da imagem da mulher como um objeto, uma coisa horrorosa. A gente não pode permitir isso. É um trabalho muito delicado de tentar quebrar gerações e gerações, é cultural até, né, Sandra? Não, mas não é tão cultural. Eu sou Você médica, acha? me formei em sul de Minas, Itajubá, 40 anos atrás. Você saiu da sua casa, que a gente tem, naquela época era uma educação diferente do que é hoje, e a gente foi lá para o meio. Eu nunca tive, você teve esse trote deles quererem que você beba, que você rasgam a roupa, você sai pedindo dinheiro, mas eu nunca vi, mas a gente sabia que os meninos sofriam muito mais o trote dos veteranos do que hoje. Mas hoje a gente começou a ler reportagens, na Folha de São Paulo saiu de uma, se não falha a memória, ela não é uma pessoa muito mais, tem 46 anos, ela diz que isso cria também as pessoas que rejeitam esse trote, que falam contra isso e não entram dentro dessa estrutura, eles sofrem durante todo o período bullying. Porque esses veteranos que estão hoje lá, eles na ponta, eles vão ser futuramente quem vai ceder emprego para alguém. Isso é uma coisa muito grave que a gente observou. Nós temos direitos, nós temos deveres e nós temos um potencial tão grande que é desperdiçado, porque os homens não aceitam as nossas opiniões. A gente, para aceitar a nossa opinião aqui, muitas vezes a gente tem que brigar, Camila. Você tem que se alterar. Triplicar você tem que ficar nervosa. Eu vou falar, mulher, a gente é muito importante dentro de uma sociedade.